Alguém me convidou para um café e trouxe a pergunta: Jesus existiu mesmo? Como estamos em um país cristão, eu achei estranha essa pergunta, mas eu decidi responder começando também com uma pergunta a ele. Eu perguntei a ele: o Império Romano existiu mesmo? Acredito que ele ficou um pouco sem entender, porque cerca de 50 quilômetros para o sul de onde estávamos no café está Óbidos, uma vila toda murada do tempo dos romanos. Se seguimos em direção ao norte de Portugal, teremos a cerca de 60 quilômetros um sítio arqueológico chamado as Ruínas de Conímbriga. Penso que esse senhor não entendeu como eu poderia perguntar a ele se o Império Romano existiu mesmo. E eu precisava explicar a razão da minha pergunta. Para responder se o Jesus histórico realmente existiu, veja comigo esses textos a seguir. Veja como a história de Jesus Cristo está inserida na história do Império Romano. Em Lucas capítulo 2, verso 1 a 5, nós lemos: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Veja que o texto começa dizendo de um decreto de César Augusto. César Augusto existiu mesmo? Claro que sim. Se você fizer uma pesquisa na internet, terá muitas informações. E eu aqui peguei a informação da Wikipédia, onde diz que César Augusto foi o fundador do Império Romano e seu primeiro imperador, governando de 27 a.C. até a sua morte em 14 depois de Cristo. A Judéia, hoje chamada Palestina, estava dentro do domínio romano? Sim, claro que sim. Se você tem dúvida se o Jesus Cristo, ou Jesus histórico, existiu mesmo, veja que há também uma história universal para consultar. Nesse texto, além de mencionar o imperador de Roma, diz sobre quem governava a Síria. A Síria ainda existe hoje. Há aqui um contexto histórico rico em informações que possibilita uma pesquisa a quem deseja conhecer a verdade. Vejamos um segundo texto bíblico sobre Jesus Cristo. Em Mateus 2, 1 a 3, está escrito: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Veja que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. O rei Herodes existiu mesmo. Procure nos relatos históricos e veja quanta informação há sobre isso. Qual foi o ano da queda do Império Romano? O declínio do Império aconteceu lentamente, mas o ano indicado é 476, como o ano da queda. A história também conta que, por volta do ano 310, o imperador romano Constantino o Grande se uniu aos cristãos. Ainda no primeiro século também da era cristã já se dizia: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Em Atos capítulo 17 está escrito. A história e a mensagem de Jesus Cristo havia saído do mundo judeu e conquistado os outros povos. O Jesus histórico, Jesus Nazareno ou Jesus Cristo, foi uma pessoa histórica conforme a Bíblia descreve. Mas o que tem levado algumas pessoas a fazer essa pergunta se Jesus Cristo existiu mesmo? Uma das razões que eu penso é a decepção com a religião chamada cristã. As pessoas perderam a confiança na religião, o que leva a perguntar o que é mesmo verdade em tudo o que está sendo ensinado. Pode ser que você esteja perguntando: em quem posso acreditar?
Há tantas religiões usando a mesma Bíblia e cada uma defende a sua interpretação como a certa em interpretações diferentes. Qual realmente está certa? Podemos dizer que nenhuma religião está absolutamente certa, nenhuma é perfeita. O que precisamos conhecer é a palavra de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada. E mesmo que você pense que o livro tenha sido alterado pela religião, se você sinceramente desejar conhecer este livro na sua própria interpretação contextual, vai descobrir que é a verdade. Há muito sincretismo nas religiões chamadas cristãs também, muitos ensinos que foram introduzidos provenientes das religiões pagãs que levam as pessoas a duvidar da Bíblia e por isso ficam em dúvida sobre o personagem central da Bíblia, que é Jesus Cristo. Então faça a tua própria busca, conheça o livro, faça um estudo dentro dos contextos histórico, geográfico, linguístico, cultural deste livro. Faça a tua própria descoberta da verdade divina. Mas lembre-se, há uma chave para este conhecimento, e está em João capítulo 7, verso 17. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade daquele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O segredo está aí. Está no sincero desejo de fazer a vontade de Deus. Uma pessoa centrada em sua própria vontade egoísta, que só quer tirar vantagem do Evangelho, nunca encontrará a convicção sobre a verdade divina. Então aceite o desafio, comece hoje um estudo sério e dedicado do livro de Deus e vai descobrir que este que veio com o nome de Jesus Cristo já existia no Antigo Testamento. Vais descobrir que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É o que está em Colossenses 1,16. Ele é aqui apresentado como o Criador e com um propósito pessoal para você. Você existe para ser dele, para estar em comunhão eterna com ele. Então dê passos na direção dele. Arrependa-se profundamente e creia na sua palavra. Se você desejar conhecer mais sobre esse tema, escreva aqui nos comentários deste vídeo. Eu sou Cláudio Martinovski e agradeço a todos vocês que nos acompanham, que se inscreveram na Rota 90 Graus e partilham os vídeos aqui. Deus, em Jesus Cristo, vos enriqueça em sua palavra.